Boa noite, igreja, boa noite, família, boa noite. Já estamos no mês de julho. Já temos horários diferentes para domingo, com certeza já viram, já se inscreveram. Voltámos às 10h30 da manhã e agora também às 16 horas. Não, antigamente era às 15h30, agora às 16 horas, também da parte da tarde, no domingo. Mas hoje é sexta, hoje há pulsar do coração, hoje temos a oportunidade de louvar a Deus mais uma vez juntos e ouvirmos uma palavra que certamente Deus colocou no coração do pastor João e que ele nos irá transmitir. Esta é uma das últimas mensagens do Pulsar do Coração, mas damos graças a Deus por esta série que tem sido tão abençoadora e tem tocado o coração de tantas pessoas que precisam de cura. Com certeza, cada um de nós conhece pelo menos uma pessoa que precisa de cura na sua alma. Por isso, eu gostava de vos convidar, ainda antes de mais nada, a partilhar este link com toda a gente das suas redes, com as pessoas que vêm ao nosso coração e que nós pensamos esta pessoa poderá precisar e poderá ser benéfico para ela, poderá ser uma bênção para ela poder ouvir esta mensagem, porque esta pessoa precisa de cura na sua alma. Vamos fazer isso, igreja, e vamos louvar a Deus com todo o nosso coração e vamos logo de seguida ouvir então a mensagem que o pastor João tem para nos entregar. Amém? Uma boa noite, vai ser uma noite abençoada. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estamos aqui para aprender mais de Deus e estamos aqui também para o louvar com tudo o que há em nós. Amém? Vamos fazer isso agora mesmo. Cá estamos nós para mais um Pulsar do Coração, a nossa reunião semanal
pelas 21h30 de sexta-feira para abordagem de alguns temas que possam trazer inspiração e motivação à nossa vida. Ao longo de algumas sextas-feiras temos falado acerca da cura da alma, sendo que a última mensagem procurei abordar o tema do medo e da ansiedade. Comecei por trazer algumas definições das palavras, por exemplo, a diferença entre o medo e o temor, o que é que são fobias, o que é nós termos neurose, como muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem, os diferentes tipos de fobias que nós vamos encontrando e que até a medicina menciona. A fobia, por exemplo, social, a fobia simples. Falei um pouquinho acerca dos ataques de pânico que muitas pessoas enfrentam, infelizmente, e que poderá ser comum a muitas pessoas. Então, nós olhamos para a parte psicológica, citei alguns versículos bíblicos. Todas estas mensagens estão disponíveis na nossa página do Facebook, também no canal YouTube. Portanto, se alguém quiser saber um pouquinho mais acerca do tema, é procurar a nossa última mensagem e enquadrar-se com aquilo que eu vou falar hoje, e espero falar ainda mais uma vez, a próxima sexta-feira, acerca do medo e da ansiedade. Hoje irei dar a segunda parte desta mensagem, procurando começar a avançar para as soluções. Dentre as diferentes coisas que mencionei a semana passada, nós falámos acerca das diferenças que nós podemos encontrar entre um medo normal, entre aquilo que é um ataque de pânico, as possíveis causas para que isso pudesse acontecer. E eu sempre disse que, e tenho mencionado algumas vezes, que quando nós falamos acerca de causas, eu gosto de utilizar aquela figura do iceberg, onde é do conhecimento da maior parte das pessoas que se nós conseguimos ver acima das águas uma pirâmide de gelo com 2 metros de altura, significa que por baixo tem 20 metros, ou seja, aquilo que está escondido é 10 vezes superior àquilo que nós conseguimos ver. Da mesma forma, quando nós queremos abordar algum problema, nós precisamos descobrir de facto os problemas de superfície para que isso nos possa ajudar até chegarmos às causas de superfície, mas depois nós temos problemas de raiz que, por sua vez, também têm causas de raiz. E falámos um pouquinho que muitas vezes os ataques de pânico, aquilo que é um medo intenso também na vida das pessoas, pode ser oriundo de experiências passadas, pode ser uma grande sobrecarga emocional e que leva as pessoas às vezes a evitar medos, a tentar fugir daquilo que as pode amedrontar. Citei o facto de que pessoas que utilizam essa técnica normalmente continuam a reforçar os seus medos e, portanto, nós não temos de ficar possuídos por pensamentos de fuga ou atitudes de fuga, mas é importante nós lidarmos com as situações, não somente aquilo que está à superfície, mas procurarmos penetrar até nas causas de raiz. Hoje gostava de ser bastante prático para que depois deixe para a nossa última mensagem alguns aspectos que eu penso poderem ajudar muitas pessoas. Hoje eu vou, como prometi da última vez, abordar
o assunto segundo uma perspectiva bíblica. Enquanto pastor evangélico, enquanto homem de Deus, enquanto cristão, eu acredito que, e tenho mencionado isso várias vezes, que nós temos muitas pessoas que nos podem ajudar em termos psicológicos, temos pessoas que nos poderão acompanhar se nós às vezes estamos debaixo de grandes ataques de ansiedade ou debaixo de ataques de pânico. Há medicação que pode ajudar a solucionar um pouquinho os problemas e eu sempre aconselho que se alguém de facto necessita ajuda, deve procurá-la com urgência, deve aproximar-se de alguém que possa de facto ajudar na sua vida. No entanto, também, e mencionei, enquanto cristão, enquanto homem de Deus, eu sei que a palavra de Deus tem resposta, a palavra de Deus é resposta para nós, portanto, para além de toda a ajuda pessoal que nós possamos ter por parte de alguém, eu também sei que Deus está interessado em ajudar-nos. Deus tem solução para a tua vida, Deus tem solução para os teus medos, Deus tem solução para a tua ansiedade. Por isso, mencionarei hoje bastantes versículos, procurarei dar exemplos práticos de medo, através de expressões que as pessoas dizem, o que é que a palavra de Deus menciona para nos ajudar em tais situações. Por isso, eu gostava de começar por vos dar um versículo, que é o versículo 10 de Isaías 41, que eu considero um verso-chave para esta situação de medo e ansiedade. Eu acredito que a meditação da palavra de Deus é fundamental, que a nossa mente pode ser transformada pela palavra de Deus, nossa vida pode ser mudada, porque na realidade nós não somente conhecemos a palavra, mas nós a interiorizamos. E porque a interiorizamos e vivemos e a tornamos pessoal, ou seja, nós meditamos, falamos para nós mesmos essa palavra, então isso pode ajudar a mudar a nossa vida. Então, quando nós estamos com ansiedade, quando nós estamos com medo, quando nós estamos com alguma fobia, o que pensar, o que é que a palavra de Deus diz? E o verso-chave é este que eu mencionei, Isaías 41, no versículo 10, e que eu vou passar a ler, que diz assim: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Então aqui o profeta Isaías chama a minha, a vossa atenção para nós não temermos, nós não ficarmos com medo. Volto a dizer, medo é uma emoção presente na vida de todas as pessoas. No entanto, o profeta está a dizer, e considero este de facto o versículo-chave, para que nós não tenhamos medo, ou nós não tememos, possamos temer, porque o Senhor é conosco, que nós não fiquemos assombrados, porque Ele, na realidade, é o nosso Deus. Então, para além de toda a ajuda que tu possas encontrar em alguém que tu procures, e repito, é aconselhável se tu atingiste um estado muito elevado de ansiedade, se a ansiedade te tem levado à depressão, procura ajuda, mas ao mesmo tempo escuta a palavra de Deus, ora, busca, alimenta-te dela, porque ela é poderosa e eficaz para discernir o que é que está dentro do teu coração e também te ajudar nesta situação. Não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Não te assombres, pois Ele é o teu Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda e é Ele quem nos sustenta. Então, este é o verso base que eu gostaria que tu pudesses memorizar e com frequência trazeres até à tua vida, para que
possas sentir-te seguro neste tempo de tanta instabilidade. Há uma passagem que eu vou ler já de seguida, um salmo que é conhecido por quase todo o cristão, o Salmo 23, que entre o versículo 1 e o versículo 6 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós temos Deus, temos o Senhor como o nosso pastor, então não há nada que nos possa faltar. Diz que Ele nos faz deitar em verdes pastos e que Ele nos guia mansamente até águas tranquilas. Medita nisto, medita neste versículo, por exemplo, que o Senhor é o teu pastor, que Ele não te deixa faltar com nada. No meio da aflição, no meio da provação, Ele é contigo, Ele não te deixa faltar. E diz que Ele te conduz até lugares tranquilos, Ele te guia mansamente até esses lugares de tranquilidade. Então, quando tu meditas na palavra de Deus, tu começas a interiorizar e diz: O Senhor é de facto o meu pastor, Ele me está a guiar a águas tranquilas. E tu meditas, imaginas, tu crias essa imagem de tu seres conduzido até lugares de tranquilidade e tu vais ver que vais começar a encontrar paz, tu vais começar a encontrar a tal tranquilidade que o medo começa a afastar-se de ti. Depois acrescenta o salmista dizendo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então pensa neste salmo, pensa de como Ele é o teu pastor, de como é que Ele te consola, de como é que Ele te guarda, como é que perante os teus inimigos Ele prepara uma mesa onde onde tu te podes alimentar de tudo aquilo que Ele tem preparado para te dar. Pensa na forma como Ele te tem ungido, como o teu cálice pode transbordar. Meditação é isto, é nós pegarmos na palavra de Deus e tornarmos a palavra de Deus pessoal, é nós colocarmos a palavra no nosso coração, depois voltarmos a trazer à nossa boca, falarmos baixinho para nós mesmos, nós pintarmos um quadro interior adequado àquilo que a palavra de Deus diz, e isto vai começar a ajudar-te a dar passos para a solução. Repito, não excluo qualquer outra ajuda que te possa ser dada, mas eu tenho encontrado e conheço muitas pessoas que trabalham como psicólogos, psiquiatras, muitos cristãos, e uma das coisas que às vezes eles fazem e ensinam as pessoas são técnicas de relaxamento. Técnicas de relaxamento levam as pessoas a pintar quadros. Pinta quadros com a palavra de Deus. Aplica todos esses princípios à tua própria vida usando a palavra de Deus. Combina as coisas, aprende, desenvolve, treina-te a ti mesmo. E este é um excelente salmo que te pode ajudar a viver dessa forma. Lembrares que o Senhor é, de facto, o teu pastor, que tu estás seguro nas suas mãos, que tu habitarás na casa do Senhor para sempre, que o teu cálice transborda. Pega nestes versículos, no versículo-chave, onde diz que tu não deves temer porque o Senhor é contigo, e depois medita em vários versículos da palavra, e volto outra vez a dizer, o Salmo 23 é excelente para tua meditação, se tu estás a enfrentar momentos de medo, se estás a passar ou tens algum tipo de fobia, se tu estás a ter algum ataque de pânico, se tu estás a viver tempos de muita ansiedade, a palavra de Deus é de facto essencial para ti. Deixa-me agora, como eu prometi no princípio,
falar-vos acerca de alguma coisa bastante prática ou dar, vamos dizer, exemplos práticos relacionados com o medo que as pessoas vivem. E o medo expressa-se através de muitas palavras. E se nós estivermos atentos àquilo que as pessoas falam, então nós acabaremos por descobrir alguns dos medos que estão escondidos atrás das suas palavras. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu gostaria de pegar em algumas frases que eu vou ouvindo, algumas delas eu também já pronunciei no passado, e pegar naquilo que às vezes nós dizemos, naquilo que nós falamos, e pegar num versículo bíblico e mostrar que aquele verso bíblico é transformador. A verdade é sempre transformadora, ou seja, há um poder transformador associado à palavra de Deus. Palavra de Deus que nós amamos, somos cristãos, nós meditamos nela, nós devemos lê-la. O problema muitas vezes de nós cristãos é que nós falamos Cristo, mas não queremos de facto apoderar-nos da palavra de Deus. Nós não meditamos, lemos tudo, ouvimos TV, lemos jornais, lemos revistas chamadas cor-de-rosa, procuramos todas as más notícias, ligamos-nos à internet, seguimos sites, hoje há o Covid, as notícias disto, daquilo e daquele outro, mas não somos capazes de tirar tempo para meditar, nem às vezes um décimo daquilo que nós gastamos com essas coisas, nós não queremos investir na palavra de Deus. E por isso eu volto a dizer, a palavra de Deus é poder transformador e pode ajudar-te a transformar, pode ajudar a transformar os teus medos em grandes vitórias. A emoção pode estar presente, mas tu sabes que tens vitória. Deixem-me então partir para estes aspectos práticos. Por exemplo, uma expressão que eu ouço algumas vezes é pessoas dizerem: eu não posso fazer nada em relação a este sentimento de medo. Eu não posso fazer nada. É um sentimento de medo e eu tenho. Eu volto a dizer, medo, tal e qual como tristeza, tal e qual como alegria e tal e qual como muitas outras emoções, elas estão presentes na nossa vida. Agora, nós dizermos que não podemos fazer nada é de facto um engano. O facto é, ou seja, o medo é tu dizeres eu não posso fazer nada, mas o facto é que o medo é muitas vezes um bluff da nossa mente e do nosso próprio corpo, porque ele não está enraizado na verdade. Há um versículo bíblico em João 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É ou não é a palavra de Deus verdade? A palavra de Deus é verdade. Se nós somos cristãos, o nosso livro-guia é verdade. Então, se nós conhecemos a verdade é capaz de nos libertar. Se nós conhecermos Jesus, a verdade, ele é capaz de nos libertar. Então, nunca mais pensas desta forma, ou nunca mais digas, nunca mais exteriorizas esta ideia de que tu não podes fazer nada em relação ao medo. Todos nós podemos fazer alguma coisa em relação ao medo. E nós vamos estudar aqui, hoje e na próxima sexta-feira, querendo Deus, vamos estudar passos que nos podem ajudar a ultrapassar. Então, este é um exemplo bem prático. Outra coisa que as pessoas às vezes dizem, e que também é uma forma de expressar medo, é as pessoas dizerem: eu temo aquilo que os outros pensam a meu respeito. Pessoas que vivem o dia a dia com medo daquilo que os outros pensam a respeito deles. Mas deixem-me dizer qual é o facto, qual é a verdade das Escrituras. E a verdade das Escrituras
passa pelo facto de que a minha paz, a vossa paz, vem por nós agradarmos a Deus e não por nós estarmos a agradar aos homens. Em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, está escrito assim: persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, um dos medos que temos às vezes é o que é que as pessoas pensam a nosso respeito. E deixem-me dizer, é bom, é importantíssimo nós sabermos que pessoas têm bons pensamentos a nosso respeito, é bom sabermos que as pessoas têm boa opinião, que o nosso testemunho, a nossa credibilidade, o nosso caráter influencia e que é reconhecido por outras pessoas. Mas, acima de tudo, o que tem de ocupar a tua vida é saber que tu estás a agradar a Deus. Muitas vezes nós temos pessoas que falam mal, pessoas que mentem em nosso respeito, pessoas que têm inveja, pessoas que às vezes desejam ter aquilo que tu tens e o caminho ou percurso que eles fazem é deitar todos os outros abaixo para que eles possam sobressair. O que é que importa isso? Magoa? Sim, magoa, às vezes dói, mas o que é que importa? O que importa é tu saberes que és amado, que és agradado, que agradas o coração de Deus, que és acompanhado, que Ele está contigo. Então não temas os homens, teme ante a Deus. E temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar, é reverenciá-lo. Então não temos de ter medo do que é que os outros pensam, nós temos de procurar viver a nossa vida pela positiva, agradando a Deus. Outro medo tão comum às pessoas. Eu não tenho remédio para aquilo que está a acontecer na minha vida, por isso eu nunca vou mudar. Eu não sou capaz, eu já nasci assim, eu sou assim, já há muito tempo que eu tenho estas coisas, portanto eu não mudo. Deixem-me dizer assim, o que é que diz a palavra de Deus? Se tu estás em Cristo, tu és uma nova criatura. Se és uma nova criatura, será que nada na tua vida tem remédio? Será que nada na tua vida tem remédio? Há remédio para todas as coisas na nossa vida. Está escrito, porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao longo destes estudos acerca da cura da alma, nós temos falado de que a cura da nossa alma, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, não é alguma coisa que acontece no instantâneo, no estalar dos dedos, mas é alguma coisa progressiva, alguma coisa que nós temos de trabalhar no dia a dia. Então, no nosso homem interior, no nosso coração, no nosso espírito, nós fomos feitos novas criaturas e essa verdade, essa possessão legal que nós temos de sermos filhos de Deus, nós vamos, através da prática, da meditação, da leitura, com o auxílio do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos trazendo isso para o nosso dia a dia. Portanto, nunca mais digas ou não penses, porque o medo vai te levar a pensar que tu não podes, que não há remédio para aquilo que tu estás a pensar. E eu penso muitas vezes que pessoas que procuram suicídio, que às vezes um suicídio que muitas vezes é praticado, outras vezes é simplesmente para chamar a atenção, é porque as pessoas chegaram a um momento que pensam que não há remédio. Eu espero mesmo que a palavra de Deus esteja de tal maneira enraizado, que o Espírito Santo de Deus possa de tal maneira estar na tua vida, que tu compreendas que há possibilidade para todas as coisas. Fala-vos alguém com experiência de vida.
Fala-vos alguém com a experiência de vida. E já passei por situações difíceis na minha vida. Alguns dos que me estão a ouvir já passaram. Lembra-te das vitórias que tu tiveste no passado. Lembra-te das bênçãos que o Senhor trouxe à tua vida. Lembra-te da forma como a palavra de Deus modificou situações. Então tu poderás mudar. Há remédio para ti. Tu podes mudar. Outras pessoas dizem, e eu tomei nota de alguns destes pensamentos associados a mentes e frases que eu vou ouvindo, a pessoas que dizem assim: eu sou tão nervoso que eu não consigo pensar claro. Quantas vezes tu se calhar já disseste isso? Quantas vezes já ouviste pessoas dizerem: eu ando tão nervoso que eu já nem penso claro, eu já nem consigo pensar direito. São várias expressões que traduzem o mesmo medo. Um dos versos que eu sempre utilizo e medito nele muitas vezes e com muita frequência o cito quando eu procuro ajudar alguém na minha própria vida, eu aplico, trago com frequência à minha mente, até à minha boca, eu falo, é assim: Deus sempre vai guardar a minha mente e Ele é capaz de me dar a paz. Tu podes dizer: eu não penso claro, eu ando tão nervoso que eu não penso claro, mas aquilo que eu te quero dizer é que Deus guardará a tua mente e Ele é capaz de dar paz. Queres conhecer? O versículo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, procura a paz de Deus, e a paz de Deus vai guardar o teu coração, mas também vai guardar a tua mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, está escrito na palavra de Deus. Então a tua mente pode encontrar paz. É algum exercício que nós temos de fazer, é alguma coisa às vezes que demora tempo, mas tal e qual como quando tu tens uma doença e vais a um médico e o médico passa uma receita, tu não vais à farmácia e depois chegas a casa, metes os comprimidos na prateleira e não tomas. Se o fizeres, deixa-me dizer, és tonto, há alguma imprudência na forma como estás a conduzir-te e és uma pessoa que simplesmente gastas dinheiro. Se tu vais ao médico, ele te prescreve uma receita, tu vais à farmácia e compras, quando chegas a casa tu fazes ou praticas ou tomas os comprimidos conforme a prescrição médica. Da mesma maneira, quando nós temos de lidar com a nossa mente, é como se nós estivéssemos a ir a um médico, nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos perceber o que é que está dentro de nós associamos a palavra de Deus à nossa necessidade ou ao nosso medo, e depois nós vamos tomando diariamente a palavra. E eu já disse, às vezes é preferível tu dedicar-te a um só versículo que vai trazer solução para o problema que tu estás a enfrentar naquele momento, do que tu lês mil versículos e nada estar a trazer solução para ti. Deixem-me dar um outro exemplo que eu utilizo muitas vezes. Eu, se for um sapateiro, eu sei que lá tem agulhas e tem também linhas e tem alicates. Mas se me dói o dente, eu não vou a um sapateiro. Se me dói um dente, eu vou a um dentista. Estou agora a lembrar-me que poderá às vezes haver algum dentista, algum estomatologista ou odontologista, poderá haver algum sapateiro. Deixa-me brincar. Mas nós sempre procuramos as referências, nós sempre procuramos alguém que nos pode, de facto, ajudar a solucionar o problema. Então, quando nós vamos à palavra de Deus, vamos procurar versículos que possam ajudar-nos na solução daquilo que nós estamos a enfrentar e possa trazer paz até à nossa vida, ao nosso coração, até à nossa mente.
Outras pessoas às vezes dizem assim: para eu estar seguro, eu tenho de estar no controle de todas as coisas. E às vezes a tentativa de nós controlarmos todas as coisas é porque nós estamos possuídos por algum sentimento, algum sentimento de medo, algumas coisas que nos faz nós não temos controle. Deixem-me dizer assim, eu conduzo há muitos anos, tirei a carta nos anos 70 e durante anos e anos e anos, e ainda hoje, eu tenho de confessar, ainda hoje, há alguma fragilidade da minha parte em ir no lugar do não ser o condutor, ir no lugar do pendura, o lugar ao lado do condutor. Porquê? Eu vou inicialmente com muita atenção, às vezes nós até temos reflexos rápidos porque achamos que o carro está a andar rápido, tem um outro que parou, nós até travamos ao lado porque temos medo, porque nós não estamos no controle. E há alturas na nossa vida que nós não estamos no controle das coisas, pode trazer alguma insegurança, mas essas coisas não podem levar-nos a um medo. Deus, e agora no sentido espiritual, no sentido emocional, Deus está no controle da tua vida e Ele cuida de ti, cuida de mim, passo a passo. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de mim e Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor vai adiante de ti. Não tens de te sentir inseguro, não tens de deixar que essa insegurança se traduza um medo só porque tu não estás a controlar. Ele está a controlar as coisas, ele tem-te nas palmas das suas mãos, ele segura onde quer que tu vás. Há momentos de fragilidade, há momentos em que o medo pode tentar assaltar por causa da insegurança. Há momentos em como quando nós vamos no lugar do pendura porque achamos que o carro vai rápido demais, nós estendemos o pé e tentamos travar, mas logo mais nós percebemos que esse nosso gesto não produziu efeito nenhum. O carro não trava porque nós carregamos, trava porque o condutor de facto travou. E Deus é o condutor da nossa vida, Ele é aquele que segura a nossa vida. E eu estou quase a partir para a conclusão, usando mais um ou outro exemplo de medo. Muitas vezes nós dizemos, eu estou entre a espada e a parede. E nós usamos muitas vezes essa expressão, entre a espada e a parede. Eu costumo até, e tenho uma pregação que fiz há alguns anos e que de vez em quando me lembro dela, porque houve palavras que Deus me deu e há alturas que eu escrevi apontamentos, escrevi mensagens, gravei muitas delas, mas não as tenho, e normalmente eu não ouço as minhas próprias mensagens, eu escrevo e faço, mas tenho uma mensagem e veio ao meu espírito agora, à minha mente, onde eu costumo dizer, é no momento em que nós estamos entre a espada e a parede que a verdadeira guerra espiritual acontece. E há alturas em que nós nos sentimos encurralados, a altura que nós estamos entre a espada e a parede e parece que não há nenhuma forma de fuga. Parece que nós não conseguimos fugir. Mas deixem-me lembrar o facto, deixem-me lembrar-vos a verdade. E é a verdade que vos liberta. Deus sempre nos dá o escape. Deus sempre nos dá o escape. 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação também dará o escape para que a possais suportar.
Então, no momento em que nos sentimos encurralados, no momento em que nos sentimos entre a espada e a parede, no momento em que, nesse tempo de aflição, nesse tempo de medo, nesse tempo de ansiedade, nós clamamos ao Senhor e Ele nos vai dar o escape, Ele vai abrir portas, Ele vai mostrar, Ele vai tornar claro. Pessoas poderão dar-nos uma palavra, alguém poderá ajudar-te a ver algumas coisas diferentes. Deus está no controle da tua vida e Ele sempre vai dar o escape para ti. Então, citei alguns exemplos, outros poderão ser citados, outros poderás tu pensar neles e procurei usar palavras ou expressões que eu tenho ouvido ao longo deste tempo e o que é que vai ser, e o que é que está amanhã e como é que vai ser assim, como é que vai ser assado. O meu futuro, o teu futuro estão nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus e eu sei que ao estar nas mãos de Deus há segurança, há paz que pode ser tornada bem vivida por todos nós. Então não te estejas a preocupar com o dia da manhã, preocupa com o dia 2, com aquilo que tu estás a fazer. Basta a cada dia o seu mal. Então o que é que tu hoje estás a fazer em relação àquilo que vai ser o teu futuro? Ocupa-te desse hoje. Liberta-te desses medos. Sentimento presente na vida de todas as pessoas, mas nós podemos fazer alguma coisa em relação aos mesmos. Então nós temos de aprender a desensibilizar o medo. Nós temos de aprender a afugentá-lo da nossa vida. Em 1 Timóteo está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus que vos oferece revelação de Jesus Cristo. Vamos cingir os nossos lombos, vamos encher-nos do entendimento, vamos ser sóbrios, vamos esperar inteiramente na graça de Deus. E a graça de Deus não é somente um favor imerecido. Essa é a maneira como a maior parte das pessoas apresentam. Hoje, porque se fala da graça, muita gente que vive de uma forma legalista diz: eles falam da graça porque a graça para eles é valer tudo. A graça não é valer tudo. A graça, para além de favor imerecido e que tem a ver com a nossa salvação, é essencialmente alguma coisa, é um poder, vamos dizer assim, que nos capacita a nós vivermos de forma que nós possamos estar e viver de forma vitoriosa. Então a graça é um poder que nos capacita para nós vivermos de acordo com aquilo que é a perfeita vontade de Deus. Então descansa na graça de Deus, descansa nesse poder que te capacita e que te oferece a revelação de Jesus. Começa a ver Jesus Cristo, começa a ver Deus como o Pai. Deus é amor, mas Ele é Pai, Ele é o teu Pai. Ele te ama, Ele cuida, Ele vela, Ele te sustenta, Ele faz todas essas coisas. Então, quando tu pensas nisto, o medo começa a deixar de ter influência, a ansiedade, o pânico começa a deixar. Sei que é difícil, sei que é um processo, sei que nem sempre é tudo tão rápido, mas repito a mesma figura que eu usei há pouco. Tu vais ao médico, ele faz uma prescrição, tu vais à farmácia, compras o medicamento, tu vais para casa, toma. Exercita-te na meditação da palavra de Deus, apodera-te, procura auxílio, versículos bíblicos que te sejam dados para o problema que tu estás a enfrentar e descansa na graça de Deus. E eu creio que vou terminar com isto que eu vou dizer a vocês, porque tenho meditado, tem sido alguma coisa que me tem preocupado, ver tantas pessoas com medo, tantas pessoas enfrentar a ansiedade. E deixem-me dizer que eu não considero o medo
pessoas que estão a ser cautelosas. Não, eu sou daqueles que defendo que nós, neste tempo, temos de ser cautelosos, nós temos de ser responsáveis, nós temos de seguir e mesmo que a gente pense que tem fé, que outros não têm tanta fé, deixem-me dizer-vos alguma coisa. Esta é uma palavra que tem enchido o meu coração e no próximo domingo eu estarei a ministrar acerca de fé. A fé opera sempre pelo amor. Porque se a fé é utilizada como arma de arremesso contra outras pessoas, não está imbuída do amor de Deus e por isso não funciona. É um ato religioso, é simplesmente um ato religioso que nós fazemos tendo uma aparência de uma coisa muito boa, mas a fé opera pelo amor de Deus. A fé opera pelo amor de Deus. Então, há responsabilidade, necessidade de nós termos cuidado neste tempo. Mas, por favor, pensa também que o medo não pode estar a tomar conta da tua vida. E uma das coisas que eu costumo dizer e que é talvez uma arma que nós dispomos, uma arma que eu disponho, uma arma que tu dispões, que todas as pessoas dispõem, é de nós, de uma forma gradual, irmos aumentando a nossa exposição ao medo. Portanto, numa altura em que exista tanto medo, em que as pessoas já nem saem à rua, em que as pessoas já não fazem um determinado número de coisas, toda a gente está marcada com medo, vai-te expondo gradualmente. Tem cuidado, lava as tuas mãos, ou se for preciso usa luvas, se é indicado usar a máscara, usa a máscara, faz essas coisas todas, mas expõe-te. O coronavírus não anda aí pelos ares e depois vai pousar na tua cabeça. Nós temos informação suficiente acerca disto. Então vamos precaver-nos, mas vamos expor-nos de uma forma gradual ao medo. Estou a falar do coronavírus por causa do tempo em que nós estamos a viver, mas, por exemplo, o medo de voar. Medo de voar é um medo que muita gente tem. Agora vamos dizer assim, tu tens de urgentemente tratar um assunto nos Estados Unidos. Tu vais de carro? Não, tu tens de apanhar um avião. Tu tens de apanhar esse meio de transporte. Também não vais de comboio, não vais a nado, não vais atravessar o oceano a nado. Tu tens de ir de avião. Então, como é que tu te podes expor de forma gradual ao medo? Por exemplo, tu olhas para fotografias de aviões, tu passaste tempo num aeroporto, tu vês como é que o avião levanta, como é que o avião aterra, tu podes chegar, por exemplo, perto de uma zona de embarque, ver como é que as pessoas ali se comportam, se possível, sentaste dentro de um avião, falares com alguém acerca de como funciona, eventualmente até fazeres uma viagem com um amigo que se senta ao teu lado, que faz a viagem contigo, expões-te, tu estás-te a expor. Sim, senhora, pode acontecer ter medo, ter essa dificuldade, não te sentires tão seguro a voar, mas quando é necessário tu tens de voar, não podes nunca perder oportunidades na tua vida só que tens medo. Como fazer? Expor de uma forma gradual ao medo. Então, gradualmente aumentares a tua exposição àquilo que constitui ser o teu medo. Depois, eu acho que é importante tu determinaste a enfrentar o medo, determinares a enfrentar o medo. Por exemplo, há pessoas que têm medo, e falei na mensagem anterior acerca das fobias sociais. Há pessoas que têm medo de encontros, há pessoas que têm medo de ajuntamentos sociais. Este é um tempo em que nós todos somos alertados a que não estejamos a fazer ajuntamentos. Há hoje, no tempo presente,
algumas freguesias da zona de Lisboa que estão em estado de calamidade, então as pessoas têm sido aconselhadas a não fazer ajuntamentos superiores a 5 pessoas, então nós devemos respeitar isso, nós devemos respeitar a distância se estamos com pessoas, nós devemos ter a máscara, nós devemos fazer isso tudo. Por quê? Porque por causa daquilo que a Bíblia chama fé, sim senhora, fé, mas também prudência, também prudência. A prudência acompanha a fé, o amor acompanha a fé não é fezada, não é alguma coisa que às vezes faz pessoas praticarem atos loucos, atos parvos, que eu penso que de acordo com o sentido do humor de Deus, eu fico lá no céu a rir de tanta parvoíce que às vezes a gente diz ou parvoíce que a gente faz. Uma coisa não invalida a outra, uma coisa não invalida a outra. Há recomendações, nós respeitamos as recomendações, mas nós precisamos determinar, enfrentar o medo. Então, se nós temos receios, vamos respeitar, vamos procurar o que é nos é dito que a gente pode fazer. Há pessoas que têm medo de ir à igreja, há pessoas que não têm medo de ir. Eu costumo dizer, este é um tempo de aprendizagem, este é um tempo difícil para todos nós, este é um tempo em que nós estamos a experimentar algumas coisas novas. A única coisa que eu posso dizer é, eu vou à igreja porquê? Porque eu me sinto seguro. Vou à igreja porque eu sei que quando eu chego lá tenho tapetes de desinfecção, eu tenho alguém que me mede a temperatura, eu tenho gel para lavar as mãos, eu sei que o lugar onde vou sentar-me é desinfetado e também sei que Deus toma conta de mim, sei que Deus toma conta de mim. Depois eu ajo de acordo com as recomendações e descanso em Deus, porque não vou deixar que o medo se apodere de mim. Eu vou ser prudente, sim, mas também vou respeitar, porque se a fé de alguém é mais fraca, a minha fé se é mais forte, se a minha consciência é superior ou não está tão atrofiada como alguém, o que é que a Bíblia nos ensina? A nós nos respeitarmos uns aos outros, a nós sermos superiores. Quando nós não fazemos isso e agimos de outra forma, deixem-me dizer, estamos a ser infantis. Eu costumo dizer, há tanto crente que já devia ser adulto e que ainda usa fraldas. E nas fraldas faz-se xixi, e desculpem usar a expressão, faz-se cocó também. E às vezes, é assim, eu uso, e desculpem, eu não quero ofender ninguém. Às vezes é só isso que nós estamos dispostos a fazer. Meninos, que choramos e choramos e choramos. Ou somos adolescentes, que tudo está errado com os nossos pais, ou temos a mania que nós já sabemos tudo. E quando eu olho para comportamentos das pessoas, eu não estou somente a olhar para os comportamentos, estou a olhar para a maturidade, o nível de maturidade que as pessoas têm. E há cristãos, às vezes, com 30 anos, 40 anos de igreja, que são os autênticos adolescentes que pensam que sabem tudo. Outros são os autênticos chorões, são autênticos bebés. É importante nós irmos crescendo em maturidade de maneira que nós possamos, de facto, neste tempo difícil, estarmos unidos, nós estarmos como corpo de Cristo, orando, intercedendo pela nossa nação e pelas nações. Mas medo, sim, pode acontecer, mas determina-te em enfrentar. Faz perguntas, questiona. Se tens medo de um ajuntamento, de um encontro, mesmo que seja fora deste tempo, escuta o que é que os outros vão dizer, aproxima-te de pessoas, faz perguntas simples a outras pessoas, desenvolve interesse genuíno nas pessoas. Então essas são formas práticas de nós irmos enfrentando o medo que nós vamos tendo. Então, concluo dizendo assim, isto tudo é importante, são passos que tu podes dar para a solução. Eu vou deixar para a próxima sexta-feira 2 temas. Um
os passos positivos e negativos que nós podemos dar naquilo que nós chamamos o apoio às outras pessoas. Porque às vezes nós queremos apoiar os outros, às vezes nós queremos ajudar outros, e há formas positivas e há formas negativas de nós o fazermos. E também como é que nós podemos sair do medo para a fé, como é que nós podemos, de forma consciente, de forma sábia, a sabedoria nos vai ajudar a enfrentar todas estas coisas. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, a nós cristãos do CCVA e que me escutam neste momento, lamento muito se houver cristãos que não escutam a palavra de Deus e que não se juntam conosco, porque é importante neste tempo darmos as nossas mãos, apagarmos-nos da palavra de Deus, deixarmos que o Espírito Santo de facto nos possa ajudar e nos possa fortalecer, em vez de perdermos tempo com aquilo que não interessa, em vez de nos perdermos com conversas, nos perdermos com tanta coisa que às vezes são formas de distração, mas nos centrarmos naquilo que é importante, sem esquecer outras coisas que estão à nossa volta para a nossa atualização e sermos contemporâneos, mas é importante olharmos para a palavra de Deus. Então, eu termino orando, abençoando a tua vida, e eu espero que a palavra de Deus nesta noite possa ser uma palavra que traga verdade e que a verdade te possa libertar da ansiedade, do medo, possa libertar-te dos ataques de pânico, mas a verdade também te ajude a tu te comportares. Mesmo tu que dizes não ter medo ou que achas que a palavra de Deus ajuda tu seres uma pessoa equilibrada e não sair fora daquilo que é o padrão, o equilíbrio da palavra de Deus entre alguma coisa que te exorta a agir em fé, mas também não seguires aquela mesma outra palavra que diz que tu deves agir em sabedoria, que tu deves agir em prudência. Estas são coisas verdadeiramente importantes na nossa vida. Então Deus abençoe vocês neste fim de semana e espero ver-vos no domingo às 10h30 da manhã. Passámos a ter simplesmente uma reunião ao domingo da parte da manhã, tínhamos 3, 9h30, 11h30 e 4 da tarde. Passámos a ter às 10h30 e às 4 da tarde. Então espero ver-vos na reunião, transmitiremos online a reunião da manhã às 10h30 e eu espero que cada um de vocês possa de facto começar a dar passos para a solução e enfrentar o medo, seja em que área for e de uma forma específica esta. E que não esqueçamos que é importante nós congregarmos, não esqueçamos que é importante nós estarmos juntos. O digital é fantástico, mas nada substitui a nossa presença, mesmo que nós tenhamos de trocar abraços simplesmente pelo olhar, que nós não estabeleçamos contacto porque isso nos é pedido de uma forma pessoal, com abraços, ou seja, aquilo que for, mas é importante nós estarmos juntos, nós sabermos que estamos em unidade para conquistar a nossa nação, para nós determinarmos e mostrarmos aos outros que o nosso amor, que nós estamos unidos em amor e que esse é verdadeiro testemunho para outras pessoas. Então, Deus vos abençoe ricamente e que vocês possam ser enriquecidos por Ele com a verdade, verdade que vos pode transformar. Então, toda a sorte de bênçãos para vocês e esperamos estar juntos no próximo domingo de manhã, presencialmente ou de forma digital, mas vamos dando passos, vamos seguindo na direção de conquistar aquilo que nós temos por direito em Cristo Jesus. Muitas bênçãos para vós e uma noite também abençoada.
Damos graças a Deus pela palavra inspiradora e transformadora das nossas vidas. Damos graças a Deus pela possibilidade de estarmos juntos no chat, também a comentarmos, a interagirmos uns com os outros, a partilharmos a forma como Deus vai falando também connosco aos nossos corações, à medida que o pastor João vai partilhando a sua palavra. Nós damos muitas graças a Deus, não podendo estar na casa de família, podermos estar juntos desta forma, a partilhar uns com os outros também e a comentar e a interagir. Graças a Deus por isso. E domingo, querendo Deus, estaremos então na casa de família, estaremos com toda a segurança, com todos os procedimentos, com todas as regras, observando todos os cuidados que nos são dados pela DGS. Vamos garantir que todas as pessoas estão seguras para podermos desfrutar da casa de família, podemos estar na celebração juntos, celebrando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, exaltando o seu nome, como a DGS nos indica que devemos fazer. Tão bom podermos estar juntos. Até lá. Antes disso, vamos louvar a Deus também com as nossas ações. Já o louvamos com as nossas palavras, já o louvamos com música. Vamos louvar também com as nossas ações, oferecendo, contribuindo para a sua casa. Vamos fazer isso agora mesmo, enquanto mais uma vez também o louvamos com palavras, com canções, com palmas, com os nossos corpos. Vamos também louvá-lo com as nossas finanças. E um beijinho, até domingo, se Deus quiser. Vamos continuar a estar seguros, a observar os procedimentos da DGS e vamos não deixar de ir à casa do Senhor, porque há lá abundância de alegrias e há lá abundância também de bênção para nós. Um beijinho e uma boa noite para todos. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és